Oi, Luísa, boa tarde. Então, hoje nós vamos conversar sobre grandezas físicas. A professora Judite já postou para você um vídeo explanando o assunto. Acredito que você deva ter assistido, sim. Então, a gente vai fazer uma pequena memória para lembrar o assunto. Então, grandezas físicas é tudo aquilo que a gente pode medir, que tem corpo, que a gente pode tocar, né? E pode medir. Por exemplo, tem coisas que a gente não toca, mas a gente sente. Por exemplo, Luísa, grandezas físicas, elas são medidas, né? De alguma forma. E para medir, para fazer essa medida, existe vários instrumentos. Cada tipo de medida, cada tipo necessita um instrumento, por exemplo. E para isso existe um sistema internacional de medidas que faz, porque no mundo inteiro as coisas são medidas. E no mundo inteiro as coisas precisam ser medidas da mesma forma. Por isso existe o Sistema Internacional de Medidas. E nós agora vamos conhecer algumas dessas unidades de medidas. A professora vai apresentar para você, a gente vai fazer uma aula prática sobre alguns corpos que a gente, quando fala em grandezas físicas, a gente pensa que é uma coisa que está lá longe, mas não. São coisas que a gente tem no nosso dia a dia bem pertinho da gente e a gente não percebe. Por exemplo, tudo que a gente vai medir, comprimento, largura, altura, a gente mede com o quê? Com o metro. Se alguém chegar e perguntar assim para sua mãe, quanto que a Luísa mede? A sua mãe vai dizer, eu não sei, mas eu posso medir. Então ela vai pegar uma fita métrica ou 1 metro e vai medir a altura da Luísa. Aí vai dizer, mas então quanto que mede a cintura da Luísa? A mãe da Luísa vai pegar a fita métrica, vai medir a cintura da Luísa. Vamos dizer assim, dá para medir tudo o que a gente quiser com uma fita métrica, que é 1 metro. Então, no mundo inteiro, as coisas são medidas com 1 metro. Sabe, Luísa? Como também, quando a gente fala de massa, que é peso, medida, por exemplo, vamos comprar maçãs. A mãe da Luísa vai na feira, vai pedir 5 maçãs. E a moça, a atendente da feira, vai dizer, você vai colocar na balança e vai dizer assim, pesou 2 quilos. É isso mesmo. Aqui a professora tem uma balança digital para pesar pequenas coisas. Por exemplo, se eu quiser pesar só uma maçã, eu posso pesar nessa balança que pesa até no máximo 1 quilo. Eu vou colocar a minha maçã aqui em cima da minha balança, que é uma balança digital. Então, ela vai mostrar para mim que vai pesar 200 gramas. Muito bem. Agora, existem balanças grandes que pesam pessoas, que pesam sacos de batata, que pesam toneladas de granito, de mármore, de comida, de tudo. Então, em todo lugar do mundo, se eu quero saber o peso de alguma coisa, eu tenho que usar um instrumento chamado balança, que vai me dar quantos quilos e quantos gramas eu tenho de qualquer massa que eu queira pesar. Qualquer pode ser o meu corpo, por exemplo, eu posso subir numa balança e lá vai dizer assim, a Judite pesa 60 quilos.
Ah, a mãe da Luísa vai subir na balança e vai dizer: ah, eu estou pesando 70 quilos. Porque a balança está mostrando todo o nosso peso. Entende, Luísa? Aí pesa comida, pesa até roupa. A gente pesa. Tudo que a gente quer pesar, a gente pesa com a balança. Depois nós também nós temos o tempo. O tempo, como é que a gente mede o tempo? Ah, com relógio. Eu tenho relógio. Aqui eu tenho um relógio digital. É o relógio do meu neto. Ele é um relógio do Homem-Aranha. Ele gosta desse relógio. Então, relógio digital. Aqui tem um relógio analógico. É um relógio que funciona a pilha e ele mostra as horas com algarismos romanos. Então, nós podemos medir o tempo através de segundos, minutos e horas. Também podemos medir a nossa temperatura. A temperatura do nosso corpo. O nosso corpo, ele tem uma temperatura, Luísa. Quando a Luísa vai ao médico, ela está com febre. O médico mede a temperatura da Luísa com um termômetro. Ou então, quando a gente quer passar uma roupa na nossa casa, a gente liga o ferro elétrico, né? Coloca na tomada e ele aquece. Tem várias temperaturas aqui nesse ferro elétrico. Depende da roupa que eu quero passar, eu ponho uma temperatura. E a minha roupa fica bem passadinha. Eu sei que a mãe da Luísa usa também um ferro em casa para passar as roupas. E quando a gente fala de temperatura, a gente fala que esse chama-se intensidade de corrente elétrica, que depende do quanto eu colocar ali no meu, que eu tenho um aparelho que eu tenho um cronômetro ali que eu colocar, eu quero 200 graus. Lá eu ponho 200 graus, vai aquecer só até 200 graus. Se eu ponho 300 graus, aquece até 300 graus. Se eu ponho 100 graus, é até 100 graus que vai, porque a temperatura a gente mede com graus, né? Que é representado pela letra K. Depois também temos, Luísa, a intensidade luminosa, que é quando a gente acende uma lâmpada. Olha só. A professora tem um abajur aqui. Um abajur. Acho que a sua mãe também deve ter alguma coisa assim em casa. Então, quando a professora vai acender a luz... Ah, ela está apagada. Espera que a prof vai acender. Só um minutinho. E ele já vai fazer uma luminosidade. Você quer ver? Só um minutinho que a gente vai ter luminosidade. Só um minutinho, Luísa, que a prof está ligando aqui. Ó, então, estava apagado e agora está aceso. Vamos fazer o teste de novo, ó. Estava apagado. Vou apagar. Apagou. Agora vou acender. Olha a luminosidade que deu. Isso se chama intensidade luminosa. Também usamos a corrente elétrica e ela produziu uma luminosidade e não uma temperatura. São coisas diferentes.
Na sua casa, tenho certeza que também a sua mãe usa em todos os ambientes lâmpadas para iluminar os ambientes, não é, Luísa? O quarto da Luísa, no banheiro, na cozinha, todos esses ambientes têm lâmpadas que, ligado à corrente elétrica, quando acende, produz uma luminosidade X. Então, por isso que se fala, Luísa, que grandezas físicas é tudo aquilo que a gente pode medir ou quantificar em números. Por que fala que pode quantificar em números? Porque toda medida vai ter um número. Por exemplo, se eu disser que a Luísa mediu 1,50 m, é um número, 1,50 m. Se eu disser que a minha temperatura corporal é 37 graus, então é 37 graus. É um número. Se eu disser que eu programei o meu ferro para produzir, eu quero colocar o meu ferro para ter 100, meu ferro tem que produzir, para ele produzir uma temperatura de 100 graus, ou 200 graus, ou 300 graus. Eu vou controlar aqui, para minha roupa não queimar, né? Eu tenho que controlar, mas eu tenho um número. Eu também posso medir a intensidade da iluminação. Eu tenho lâmpadas, que eu compro lâmpadas, com tantos, com número X. Posso comprar uma mais forte, uma mais fraca, mas vai ter um número. E por isso que se fala de Sistema Internacional de Medidas. No mundo inteiro, todas essas formas de medir as grandezas físicas se usa em todo lugar a mesma forma, os mesmos instrumentos. O metro para comprimento, altura e largura, a balança para massa, né? O relógio para o tempo, como nós vimos, né? O termômetro, o ferro ou qualquer outro instrumento que produza caloria para a temperatura, e a lâmpada para a luminosidade. Então, são coisas que a gente usa no nosso dia a dia, Luísa. Tudo isso a gente está no nosso dia a dia. E às vezes, quando tu fala de grandezas físicas, parece que é uma coisa tão distante. Mas não é. Você gostou? Você conhece muitos desses itens, né? Conhece. Porque você anda com a sua mãe, vai na feira com a sua mãe, tem certeza, sai para comprar coisas. Na sua casa você usa bastante energia, que é a luz, né? A luminosidade. E a luminosidade também é uma coisa bacana, ter a luminosidade natural. Qual é? O sol, né? O sol que aquece toda a Terra. É uma luminosidade natural, mas é uma intensidade também luminosa. Certo, Luísa? Então, nós vamos trabalhando e vamos ver, na próximo encontro que nós vamos ter, nós vamos falar de outro assunto da física, que são as leis de Newton, as 3 leis de Newton, que fala também das forças físicas, de força, de corpo parado, de corpo em movimento. E assim a gente vai aprendendo muitas coisas, todas as aulas, tá, Luísa? Um beijo!